Ai, que ótimo! Boa noite! Mais uma quinta-feira, mais uma live. Toda semana esse nosso encontro marcado, né? Temos aí esse combinado, esse encontro aqui para a gente conversar um pouco sobre autoconhecimento, sobre relacionamentos, sobre as coisas importantes que trazem resultado para a nossa vida, que fazem com que a gente continue numa caminhada de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, porque os resultados na nossa vida só vêm se a gente colocar a mão na massa, se a gente fizer o esforço, se a gente se preocupar em aprender, em correr atrás, em se capacitar, em se conhecer melhor, enfim. Essa é a trajetória, né, das pessoas que têm sucesso. Então, se a gente quer sucesso, realmente a gente precisa caminhar. A gente precisa tirar o pé do chão e fazer aquilo que precisa ser feito para a gente alcançar os nossos objetivos. Quando eu falo de sucesso, eu não estou falando de sucesso profissional apenas, né? Quando eu falo de sucesso, eu falo de felicidade, eu falo de uma vida plena, de uma vida satisfatória, né? O sucesso, ele não vem somente do resultado financeiro, do dinheiro ou de ser bem sucedido numa carreira, né, profissional da nossa escolha. Isso também é ter sucesso, claro, sem dúvidas, indiscutivelmente. Mas às vezes a gente foca tanto nessa área da vida que a gente esquece da vida pessoal, a gente esquece da gente mesmo. E para ter sucesso de verdade, de uma forma plena, a gente precisa considerar todas as áreas da nossa vida. E aí hoje nós vamos conversar justamente sobre isso, né? Sobre essa questão do desenvolvimento, né? Da importância que existe, que o conhecimento tem na nossa vida, do buscar este conhecimento, do aprender, do correr atrás. Então, a capacitação, os treinamentos, os acompanhamentos, eles fazem muita diferença, todos são muito importantes na nossa caminhada, na nossa trajetória. Então, se a gente está falando, por exemplo, de autoconhecimento, né, então é muito importante a gente se observar, é muito importante a gente aprender coisas novas, é muito importante a gente procurar um acompanhamento especializado, né, de profissional, seja com um terapeuta, com um mentor. Tudo isso faz muita diferença na nossa vida e ajuda nessa jornada, né, interior que a gente deve fazer se a gente quer se conhecer melhor para ter uma vida melhor, né? E a gente só consegue ter essa vida melhor se a gente se conhece, se a gente se dispõe a esse olhar para dentro, se a gente se dispõe a enfrentar, né, os nossos demônios internos aí para vencê-los. E se a gente está falando de aprendizagem, né, não tem outro caminho, senão por capacitações, por treinamentos. E ao longo da vida, a gente vai mudando o curso, né, das nossas caminhadas, da caminhada que a gente vai empreendendo, e a gente precisa se adaptar, se ajustar. Então, para mim, por exemplo, né, treinamentos e capacitações diversas sempre foram muito relevantes, muito importantes e sempre trouxeram resultados muito bacanas, né? E começou lá atrás, quando eu era criança, a minha avó, quando eu era pequena ainda, eu devia ter, sei lá, uns 8 anos, 7 anos, sei lá, eu era criança. Aí a minha avó foi me ensinar, minha avó paterna, a vovó Eni, ela foi me ensinar a fazer crochê. E eu adorei aquele negócio, achei o máximo, mas achei pouco, né? Achei pouco. E aí procurei uma maneira de aprender mais. Aí na época, aqui na minha cidade, tinha uma loja de aviamentos aqui, ela ainda existe, eu acho, chamada Singer, vendia as máquinas da Singer, dava manutenção nas máquinas da Singer, ele vendia os aviamentos e os cursos para as pessoas fazerem. Então eles vendiam os aviamentos e aí você comprando um kit X lá, você tinha direito aos cursos. Então
fiz curso de tricô, de crochê, justamente porque eu achei pouco. E lá com 8 anos de idade, 8, 10, sei lá, não lembro, 9, não lembro. Eu era novinha, bem novinha. E depois, mais tarde, já mais velha um pouco, com essa vontade, né, de aprender, nessa mesma trilha de aprender, de ter mais conhecimento, para ter mais efetividade, eu fiz curso de inglês, fiz curso de dança, fiz curso de oratória, né, e de leitura dinâmica. Eu achava que eu lia muito devagar e eu queria mais e mais, aí fui fazer um treinamento de leitura dinâmica para ler mais rápido. Então, eu não gostei muito, mas eu fiz também e me ajuda até hoje, na verdade, porque às vezes eu preciso só escanear informações, né, e não exatamente ler. Então, este treinamento me ajuda até hoje, especialmente no mestrado. Nossa, ajudou demais no mestrado, porque eu consegui selecionar informações de uma maneira muito mais veloz. Mais tarde na vida, né, eu vou dar um salto aí, para também não ficar muito chata essa história, muito comprida, mas mais tarde na vida, durante o período, né, que eu estava dando aulas, eu comecei a dar aulas numa escola regular de inglês, e aí por causa das aulas de inglês, por causa do curso de inglês que eu fiz, me apaixonei pela língua inglesa e quis aprender cada vez mais, e comecei a dar aulas de inglês para crianças pequenas na época, e aí depois resolvi fazer uma especialização em ensino, porque eu achava que a minha capacidade de ensinar não estava suficiente, e aí eu fui fazer uma especialização na UFMG em ensino, na área de ensino, e aí ficou, né, esse tempo. Depois de um tempo, né, eu estava ainda terminando essa especialização, a legislação no Brasil mudou, e aí eu precisei da graduação. A especialização não era mais suficiente, e aí eu precisei de fazer a graduação. Então, eu já tinha feito uma graduação, né, em sistemas de informação, que foi a minha primeira formação. Aí depois eu comecei a dar aulas, aí fui fazer o curso de especialização para dar aulas, né, na área de ensino. Aí veio essa legislação que precisava da graduação, né, para um professor dar aulas, ele tinha que ser letrado naquele assunto, aí lá vai eu fazer uma graduação. E aí nesse meio tempo, eu acabei abrindo uma empresa, né, no ramo pet, e para poder conduzir essa empresa, como tinha pet shop, tinha banho tosa, né, no pet shop. E eu pensei assim, gente, como que eu vou saber se os funcionários estão fazendo as coisas direito? Como que eu vou saber se estão dando banho direito? Como que seca um cachorro? Como que seca um gato? Como que dá banho num gato, né, assim, profissionalmente falando? Eu já criava gato, eu dava banho nos meus gatos, mas eu dava do meu jeito. Aí fui para Belo Horizonte fazer um curso de banho e tosa, para que eu tivesse um conhecimento técnico ali, mesmo que eu não tivesse a prática, mas eu tinha o conhecimento para que eu pudesse conduzir a minha empresa. E veja bem a importância disso, né? Às vezes a gente abre a empresa porque a gente gosta de uma coisa, né? Gosta de um aspecto, a gente tem uma competência técnica numa determinada área e a gente abre a empresa naquilo ali. Porém, isso normalmente não é suficiente para a gestão do negócio, né? Então a gente deixa a desejar nesse aspecto aqui porque a gente sabe aquilo ali, mas aqui a gente não sabe. E nem sempre a gente tem essa perspicácia de procurar a capacitação, de procurar o treinamento. Então, devido, né, a essa vontade, esse movimento, né, essa é uma necessidade minha mesmo, interna, de estar aprendendo, de estar sabendo sempre mais, para poder compartilhar, para poder não ficar para trás, enfim, tem várias motivações aí que me movem, né, para o conhecimento, para a busca da informação, para as capacitações. E ainda na época que eu estava com a empresa, eu comecei a ter dificuldades com a gestão de pessoas, né, com a gestão das pessoas. E nesse caso eu procurei o Sebrae, né, na época, e fiz o Empretec,
né? Fiz o Empretec, gente, recomendo demais, viu? Façam o Empretec. Empretec é um negócio fenomenal, sabe assim, realmente é um divisor de águas. Foi um divisor de águas na minha vida, e com todos os empretecos que eu converso, pelo menos com os que eu conversei até hoje, e olha que eu conheço muitos empretecos, todos falam a mesma coisa. É um divisor de águas. O Empretec transforma a visão da gente, sabe? É muito bom. Procurem o Sebrae para fazer o Empretec, porque é muito bom. É transformador. E com isso, né, com essa transformação, com esse treinamento e a transformação que ele me trouxe, meu olhar para a empresa que eu tinha na época mudou. E aí eu percebi de forma consciente, porque até então, por mais que eu fizesse cursos e capacitações, era uma coisa instintiva, né? Era uma vontade, era uma veneta que dava ali, eu ia lá fazer a capacitação por curiosidade ou porque eu queria só saber mais. Mas aí com o Empretec, eu percebi que a capacitação e treinamento é essencial na vida da gente, né? Tanto na vida do gestor e do líder, quanto na nossa vida pessoal. A gente precisa de correr atrás, literalmente, de conhecimento e capacitação se a gente quer ter resultados melhores na vida. E com isso, né, eu comecei uma trajetória extremamente intensa de cursos, de capacitações e treinamentos. O primeiro deles, né, logo após o Empretec, foi o curso de Gestão Estratégica de Pessoas, na FGV. Esse curso me abriu a mente para muitas coisas. Eu sempre fui apaixonada com a sala de aula, e mesmo com a empresa eu acabei ficando também na sala de aula. Foi muito difícil abandonar, né, a sala de aula, que era um lugar que eu amava tanto. E aí, quando eu fiz esse MBA em Gestão Estratégica de Pessoas, eu descobri um lugar que eu gostava mais do que a sala de aula, que foi a consultoria e a mentoria, que foi estar ali junto com o empresário, junto com o gestor, junto com o líder, apoiando, assessorando, mentorando, capacitando e construindo soluções estratégicas para a melhoria do negócio e das pessoas. Então, o curso, né, o curso de gestão de pessoas foi transformador também nesse sentido, porque me trouxe uma nova visão de vida. Aqui, acho que tá tudo bem de novo. Acho que meu celular deu algum problema aqui, gente, mas já voltamos. E aí, com o curso, né, com o curso de Gestão Estratégica de Pessoas, eu descobri, então, a consultoria, a mentoria. Foi quando eu decidi desfazer da empresa que eu tinha e trabalhar com essa prestação de serviço. Hoje a minha empresa, a Priscila Moreira, né, a Priscila Moreira Empresa, ela presta consultorias e mentorias, e justamente é essa área que eu atuo hoje. Não estou mais na sala de aula já há alguns bons anos, justamente porque este lugar, né, da mentoria e das consultorias é um lugar que eu gosto mais. E, né, nesta trajetória, a questão da capacitação e dos treinamentos foram ficando cada vez mais intensos, especialmente agora, né, trabalhando diretamente com pessoas, com empresários, com empresas. Fica muito evidente o quanto a gente precisa se atualizar, mas eu tenho certeza, né, assim, não é só para mim ou na minha área, qualquer área. Hoje em dia, a quantidade de informação, o volume de informação e a variedade é muito grande, é muito intenso. E se a gente decide ficar parado, a gente necessariamente fica para trás. Porque a vida hoje está muito intensa e muito corrida. Então, quando a gente escolhe ficar parado, quando a gente escolhe não estudar, não aprender, não estar, sabe assim, atualizado com as informações novas, a gente está escolhendo ficar para trás. A gente está escolhendo fracassar, porque o acesso à informação hoje ele é extremamente facilitado, extremamente facilitado. Então, depois do MBA em gestão, né, estratégica de pessoas, eu ainda fiz vários outros cursos, né? Eu fiz um curso de coaching, fiz um curso de analista comportamental, fiz um curso de PNL, fiz curso de gestão de projetos, de gestão de processos,
E aí depois fui fazer o mestrado, né, em auditoria e gestão empresarial, concluí agora em fevereiro, graças a Deus, gente, que peleja, que luta, quem tá aqui no Instagram comigo há mais tempo acompanhou aí um pedaço dessa história. Então, o que eu quero dizer, né, com tudo isso? Que pra gente conseguir caminhar, né, na vida em direção que a gente deseja, a gente precisa destes treinamentos, destas capacitações. É claro que não é só isso, né? Eu nem sei quantos livros eu li nesse período todo, né? Eu leio uma média. Aí eu nem sei, gente, não vou inventar não sei a média de quantos livros que eu leio não, depende muito do ano, mas eu leio muitos livros durante o ano, apesar de tantas coisas que eu faço, né, eu gosto muito de ler, porque o livro traz muito aprendizado, né, pra minha vida, não sei pra vida de vocês, mas pra minha vida traz muito aprendizado. Tem livros que eu leio que transformam completamente a minha vida, que são divisores de água, né? Então, eu não abro mão deste aprendizado também. Mas a questão da capacitação, né, do treinamento, justamente estar diretamente conectada ao seu desempenho, né, ao seu sucesso. É claro que não adianta nada ir lá fazer um curso por fazer e ganhar um diploma novo ali, botar ele na parede, tá tudo certo, e não aplicar e não fazer nada. Jogou dinheiro fora, jogou tempo fora, né? Não é isso, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é fazer um treinamento, fazer uma capacitação qualquer, né, que tenha a ver com o seu propósito, que tenha a ver com o seu objetivo de vida naquele momento da sua vida, né, porque, veja bem, com 8 anos de idade, a capacitação que eu fiz foi um curso de tricô e de crochê, né, então, assim, naquela época, aos 8 anos de idade, tinha tudo a ver com os meus objetivos, tinha tudo a ver com o que eu queria, né, por volta dos 30, o que eu fiz foi de banho e tosa, porque tinha a ver com o meu objetivo daquela época, né, da empresa que eu tinha, eu precisava do conhecimento. E agora todos os cursos e capacitações que eu faço, eles estão conectados com os meus objetivos, eles estão conectados com o meu propósito, né, da minha prestação de serviço, né, em relação à consultoria e às mentorias, estão conectados também, né, com a minha outra profissão de escritora, né, de escrever livro. Então eu preciso estudar, eu preciso me capacitar. Escrever um livro não é fácil, né, não é assim, você sente e escreve, não é bem assim, precisa de um planejamento, você precisa saber fazer um projeto daquele livro ali, para você empreender o esforço necessário, a energia correta, da maneira certa, para o resultado sair. E é um trabalho ingrato muitas vezes, né? Porque você passa ali 1 ano, 2 anos escrevendo para você publicar e para esse livro só ser conhecido, sei lá, daqui 3, 4, 5, 10 anos. Então é um trabalho que precisa muita motivação, né, interna para você continuar ali fazendo. E precisa, para isso, você se capacitar, você ter conhecimento técnico, você ter conhecimento de si mesmo, né? Você aprender a lidar com você mesmo para poder entender não só, né, o caminho que você está seguindo, mas como que você está seguindo esse caminho, né? Como é que você está dando esses passos? E tudo isso faz muita diferença entre sucesso e fracasso. Então a pessoa que está parada, a pessoa que escolhe ficar parada, como eu disse, ela necessariamente está escolhendo ficar para trás. Ela necessariamente está escolhendo o fracasso, né? Porque hoje em dia nada está parado. A vida da gente é uma mudança constante, né? E é uma evolução. Se vocês prestarem atenção, as coisas que tinham valor e eram top, eram disrupção naquela época, né, 10 anos aqui atrás, não valem mais nada hoje, né? Vamos pegar o CD, né? Nem sei, tem gente que nem sabe direito para que serve um CD. A gente usava, quando eu comecei a estudar sistema de informação, tinha um disquete desse tamanho, gente. Parou de novo. O disquete é um dispositivo de armazenamento, tipo um pendrive, só que era um disco assim, flexível, coberto por uma capinha dura. Então, quando eu comecei, tinha um disquete desse tamanho assim. Aí depois ele encolheu, ficou desse tamanho assim, a tecnologia evoluiu. Depois do disquete veio o CD, a gente gravava coisas no CD. Era difícil gravar no CD, a tecnologia não era boa,
Quem grava CD hoje? É muito difícil isso. Então, assim, alguém gravar CD, que eu quero dizer, existem outras tecnologias muito mais avançadas, muito mais velozes, que fez com que o CD não tivesse mais valor nenhum. Então, por que eu tô falando isso? Justamente pela mudança constante e rápida, onde hoje uma coisa que vale muito, amanhã não vale mais nada. Então, quem escolhe ficar parado, escolhe necessariamente fracassar, né? Escolhe necessariamente ficar para trás, né? Então, a gente precisa, se a gente quer uma vida melhor, se a gente quer ter sucesso na nossa vida profissional, se a gente quer ter sucesso na nossa vida pessoal, a gente necessariamente precisa investir, precisa procurar capacitação, precisa procurar aprender cada vez mais e trilhar este caminho de conhecimento e de autoconhecimento, né? Não só de conhecimento técnico da área que a gente atua, mas também de autoconhecimento, porque a construção da inteligência emocional, ela é a base para a gente ter a condição de dar conta, né, de todo o resto. Então, agora, né, neste exato momento, não estou fazendo nenhum treinamento, nenhum curso, estou descansando um pouquinho, né, da trajetória intensa que foi terminar o mestrado. Esse ano vou focar só em leituras, né, o meu aprendizado vai ficar com a leitura dos livros, porque eu estou escrevendo, né, o meu próximo livro, e eu quero terminá-lo. Minha meta é terminá-lo e publicá-lo ainda este ano, né? Uma meta um pouquinho arrojada, mas acho que eu vou conseguir. E também estou desenvolvendo ferramentas e logo tem novidades aí em relação a treinamentos e capacitações também. Então fiquem de olho aí no Instagram, que logo eu vou estar lançando uma novidade bem bacana em relação a essa questão, né, de capacitação, de treinamento e de desenvolvimento. Então, esse ano eu vou ficar com foco nisso, vou dar uma descansada de cursos, mas ano que vem, se Deus quiser, farei alguma coisa, certamente. Porque um ano é muito tempo, né, pra gente ficar parado sem aprender alguma coisa. Bom, gente, então, acho que o que eu queria, né, trocar ideia com vocês hoje era isso, falar sobre a importância da evolução, né, desse foco que a gente precisa dar na gente mesmo, nessa conexão que a gente precisa sempre manter com o nosso propósito, com os nossos valores, para que a gente saiba o que fazer, porque não é só se capacitar, né, é capacitar como? Que treinamento fazer? Opções são infinitas quase, né, a gente precisa saber escolher aquele treinamento, aquela capacitação que faz sentido naquele momento da vida, conforme os objetivos que a gente tem, conforme o propósito naquele momento ali da nossa vida e seguir firme, né? Então, pensem, reflitam, vou deixar esse desafio de reflexão aí para vocês, pensar, né? Como eu posso me desenvolver um pouco mais, né? O que eu posso fazer, o que eu posso aprender, né, este ano de 2023 para melhorar o meu desempenho na vida pessoal e na vida profissional. Então fica aí a reflexão. Eu deixo um grande abraço. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Um grande abraço, sucesso e nos vemos na próxima quinta-feira, na nossa live de toda quinta. Quinta-feira que vem com uma convidada muito especial, então não perca, já coloquem aí na sua agenda para vocês não perderem essa oportunidade, tá bom? Então um beijo grande no coração, até quinta-feira que vem.